Olá, pessoal! Então, vamos dar continuidade à nossa aula sobre a introdução à ciência e tecnologia de carnes e derivados, continuando então o nosso assunto sobre a composição química da carne. Nós já vimos que existem vários fatores que afetam a variação dessa composição química, né, entre eles a espécie do animal e a raça, e agora nós vamos dar continuidade então. Um outro fator que afeta a composição química da carne é o sexo do animal, tá? Nós temos animais fêmea e macho, onde é observada comumente que as fêmeas apresentam uma maior quantidade de gordura subcutânea em relação aos machos, e também é observada uma diferença significativa na composição de gordura, na quantidade de gordura, se o macho for castrado ou não castrado. Aqueles machos que são castrados, eles apresentam uma quantidade maior de gordura subcutânea em relação aos machos não castrados. Um outro fator também que é importante e afeta principalmente a quantidade de gordura, né, e a quantidade de proteínas, em função da quantidade da musculatura, é a idade do animal. O que acontece? À medida em que o animal vai se desenvolvendo, vai crescendo, né, os tecidos que compõem o seu corpo, eles vão se alterando. Né? A quantidade de músculos, ela vai aumentando à medida que o animal vai crescendo, né? E quando chega num período específico em que ele está na fase adulta, a quantidade de gordura começa a aumentar e a quantidade de músculos começa a diminuir. E é por isso que tem animais que têm idade definida, né, para serem abatidos, e que as características das carnes obtidas de animais abatidos com diferentes idades apresentam diferentes composições químicas, né? Esse é um dos motivos em que a gente vê no mercado um valor superior, considerado de carnes nobres, como de novilhos, que são abatidos mais novos, né? Do que em relação a animais que já são adultos, abatidos lá com 3 anos, por exemplo, principalmente em bovinos, porque tem uma quantidade de gordura maior no caso dos mais velhos. Então a idade ela afeta também a composição química da carne. E também alguns fatores extrínsecos, né? Como, por exemplo, a alimentação dos animais. E a alimentação ela está diretamente relacionada também com os hábitos desses animais. Animais que são alimentados por pastagens, por exemplo, normalmente eles são criados livres, né, a campo, e apresentam atividade muito maior, movimentação muito maior. E isso interfere diretamente na quantidade de gordura que a carne desse animal vai ter. Se a gente for comparar um bovino, por exemplo, que for criado sob confinamento, né, ele vai ter uma alimentação que vai ser regrada, uma alimentação concentrada a partir de ração, não vai ser a pastagem, esse animal não vai estar livre, ele se movimenta muito menos, então a composição química da carne ela é afetada tanto pela alimentação quanto pelos hábitos, pelo exercício que esse animal vai estar tendo dentro do período de criação do animal. Um outro fator que importa, também influencia na composição química da carne, é o corte, né? E essa composição ela é influenciada principalmente pela atividade do músculo. Então, se a gente for comparar, por exemplo, no frango, né? Se a gente for comparar, por exemplo, um corte de peito com relação a um corte de coxa, a gente vê que as características sensoriais da carne, elas são bem diferentes. E isso acontece principalmente pela atividade, né, que esse músculo tem para a movimentação do animal, realmente. Por exemplo, a coxa, ela tem muito mais atividade muscular, ela demanda muito mais oxigênio para a movimentação e faz com que a composição química desse corte seja diferente da composição química do peito, que não tem a necessidade de consumir tanto oxigênio para movimentar o animal, por exemplo, o que gera características sensoriais diferentes. Quando a gente consome essa carne, a gente vê no sabor a diferença, assim como a gente vê diferença na cor também, em função da quantidade de mioglobina que vai ter na coxa e vai ter no peito, por exemplo. Então, existem vários fatores que influenciam na variação da composição química da carne. A principal delas, nós vimos que é realmente a espécie animal. Essa composição é muito variável, principalmente de acordo com a espécie, né? E, de uma forma bem generalizada, a gente traz os principais nutrientes que compõem a carne quimicamente. Seriam eles a água,
as proteínas, gorduras, cinzas e outros componentes em pequena quantidade. Então, a água, de uma maneira bem generalizada, realmente, ela pode variar de 65% a 80% do total da composição química da carne, sendo o composto majoritário, né, que está em maior quantidade, em maior percentual no alimento carne, seguido pelas proteínas, que correspondem de 16% a 22% do total dos nutrientes que compõem a carne, levando em consideração todas as variáveis que a gente já estudou anteriormente. A gordura também ela pode variar de 3 a 13% e a gente viu que ela varia principalmente em relação à classificação, né, carne vermelha e carne branca, onde a carne branca tem um percentual muito menor quando comparado à carne vermelha. Cinzas, que são os sais minerais que são encontrados na carne, onde a gente enfoca, por exemplo, o ferro, né, que é um mineral que está presente na carne e é importante para a nossa nutrição. E outros componentes em pequenas quantidades, como aminoácidos livres, peptídeos, creatina, nucleotídeos, carboidratos, ácido lático, minerais e vitamina A, tá? Todos esses outros componentes em pequenas quantidades juntos normalmente correspondem em torno de 1% do total da composição química da carne. E em conjunto, todos eles fazem com que a carne seja um alimento extremamente nutritivo e importante para a nossa alimentação. Então, pessoal, vamos falar dos compostos majoritários, né? Como falei para vocês, a água e as proteínas. Primeiramente, a água nos alimentos. Nos alimentos, assim como na carne, obviamente, né? A água ela se apresenta de duas formas: água ligada e água livre. A água ligada é aquela água que é de constituição. Ela é uma água que ela não tem um comportamento igual da água pura. Por exemplo, se a gente pegar uma carne, o percentual de água ligada dela, quando a gente for congelar essa carne, não vai congelar esse percentual de água ligada, tá? Já a água livre é a água disponível no alimento, é aquela água que está disponível para reações enzimáticas, para o desenvolvimento de micro-organismos, né? E ela propriamente é a umidade do alimento. Se a gente for comparar o total de água que é encontrado na carne, mais de 90% é água livre. Então é uma quantidade bem considerável, né? E essa água livre, ela está diretamente relacionada com a atividade de água do alimento. A atividade de água, ela é uma medida, né, que varia de 0 a 1 e indica a água que está disponível nesse alimento. Então, quanto mais próximo a 1 esse valor, significa que maior é a sua atividade de água e maior a quantidade de água livre que tem disponível para a ocorrência de reações enzimáticas, de desenvolvimento de micro-organismos. Então, a gente pode dizer, né, que a atividade de água está diretamente ligada com a perecibilidade do alimento. E podemos classificar, então, a carne como sendo um alimento de elevada perecibilidade. Se a gente for observar aqui nesse quadro, né, aves e pescado fresco e carnes frescas, eles têm um valor de atividade de água muito próximo a 1, o que significa que a quantidade de água disponível para a ocorrência de reações enzimáticas e desenvolvimento de micro-organismos é muito elevada. Se a gente for comparar, por exemplo, aqui com cereais, né, que a atividade de água é de 0,10 a 0,20, a gente verifica que é um tipo de alimento que tem uma perecibilidade muito menor em função de ter uma disponibilidade de água livre menor e, consequentemente, uma atividade de água mais baixa, tá? A água, ela influencia diretamente na qualidade da carne. Ela influencia na suculência, na textura, na cor e no sabor. E a gente tem um termo que chama capacidade de retenção de água, que a gente vai estudar um pouquinho mais adiante, que também é extremamente influenciado para a qualidade do produto final carne como um alimento, tá? Como a água ela é uma substância polar, então ela está presente principalmente nos tecidos magros, né, que são encontrados na carne. Ela não tem afinidade com a gordura, com o tecido adiposo. Por quê? Porque a gordura ela é uma substância apolar. Então, pelo fato de elas não terem afinidades, a gente não vai encontrar um conteúdo de água grande, né, nos tecidos adiposos onde tem gordura. Então, principalmente a água ela é encontrada
no tecido magro, né, da carne. E as proteínas? As proteínas são o nutriente que tem uma importância muito grande, né, em função da alta digestibilidade das proteínas que estão contidas na carne. Então, pessoal, o que significa essa alta digestibilidade, que está ali um valor de 94% a 97%? Significa que se eu consumir 100 gramas de carne, de 94% a 97% das proteínas que estão presentes nessa carne vão ser absorvidas, aproveitadas pelo meu organismo para me nutrir. Então, a digestibilidade das proteínas da carne é muito elevada, é muito maior do que alimentos de origem vegetal, por exemplo. As proteínas da carne também têm um elevado valor biológico em função da presença de aminoácidos essenciais. O que são aminoácidos essenciais? São aqueles aminoácidos que não são sintetizados pelo organismo humano, mas que são extremamente necessários para o perfeito funcionamento do nosso organismo. Então, a única maneira da gente obter esses aminoácidos essenciais é através da nossa alimentação, porque o nosso organismo não sintetiza. Então, na carne, a gente encontra inúmeros aminoácidos essenciais, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, como arginina, fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, serina, treonina, triptofano, histidina e valina. É uma infinidade de aminoácidos essenciais que são muito importantes para o funcionamento perfeito do nosso organismo e que podem ser ingeridos a partir do consumo de carne como um alimento. Mais adiante, a gente vai estudar um pouco mais sobre as proteínas, mais a fundo, né? Mas existem 3 grandes grupos de proteínas que são encontradas na carne, sendo esses 3 grandes grupos as proteínas miofibrilares, representadas principalmente pela lactina e a miosina, as proteínas sarcoplasmáticas, onde a principal delas é a mioglobina, e as proteínas do estroma, representadas pelo colágeno e pela elastina. Então, a gente enfatiza que as proteínas da carne, além de ser um dos principais compostos majoritários, né, elas são de extrema importância para a nutrição do nosso corpo humano. Daí a importância de consumir proteínas de origem animal, oriundas do consumo da carne. E para finalizar nossa aula de hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre a diferença da carne in natura e a carne processada. Então, pessoal, a carne in natura nada mais é do que a carne obtida, né, do processo de abate, a transformação do músculo em carne, né, quando propriamente essa carne ela é chamada de carne como um alimento, e a gente consome os cortes dela, né, através de cocção, obviamente. E essa carne ela serve de matéria-prima na indústria de alimentos para a produção de derivados cárneos, a partir do processamento. Então, a carne processada ela utiliza a carne como matéria-prima para a obtenção de produtos alimentícios diferenciados. Então, eu trouxe uma infinidade aqui de produtos que a gente pode encontrar no mercado, né, produzidos pela indústria de alimentos, como embutidos, né, linguiça, salsicha, salame. Encontramos produtos defumados também, como bacon, por exemplo. Alguns produtos de carne mecanicamente separada, que nós vamos estudar mais adiante, como os nuggets, também a produção de hambúrgueres, né? Presunto, mortadela, vários produtos são encontrados, uma diversidade muito grande no mercado de produtos alimentícios que são produzidos a partir da carne como matéria-prima. E trouxe alguns exemplos aqui também que não são tão comuns de serem consumidos no nosso país, né? Mas principalmente em outros países que não tem tanta disponibilidade de carne, a utilização de produtos carnes enlatados é muito comum, porque a aplicação do método de conservação para ampliar a vida útil dessa carne, né? Através da esterilização, aplicação da temperatura elevada. Então, trouxe vários produtos aqui, como patês, presuntadas, salsicha, almôndegas, enfim, vários tipos de produtos que podem ser encontrados no mercado, né, e consumidos a partir do processamento, então, da carne através da produção de enlatados. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, a nossa aula de hoje, que tenha ficado tudo bem claro para vocês. Nos encontramos na próxima aula e vamos estudar um pouquinho sobre as transformações bioquímicas que ocorrem
no músculo para que ele se transforme em carne como um alimento. Tchau, tchau!